Momentos depois, já envolta numa mistura de curiosidade científica e encantamento quase infantil, Lissara levou Elias até uma das salas mais restritas da nave laboratório, uma câmara de projeção mental. Essa é uma das minhas tecnologias favoritas, disse Lissara, seus olhos brilhando. Essa máquina transforma pensamentos em imagens holográficas, do jeito que a sua mente os imagina. Ela nos ajuda a estudar a imaginação dos povos, é uma janela para o que vocês carregam dentro. Elias se aproximou desconfiado, ainda tocado pelas histórias que havia contado. Ela percebeu, para dar o exemplo. Tocou o anel suspenso. Vou tentar imaginar como vejo essas criaturas que você mencionou. Lobisomem. De repente, o ar no centro da sala brilhou e projetou a imagem de um monstro altivo, de corpo delgado e longas orelhas pontiagudas, com olhos amarelos e pelos brilhantes em padrões quase artísticos. Era mais elegante do que assustador claramente, uma versão alienígena do que ela interpretou a partir da explicação de Elias. Vampiro continuou, fazendo surgir uma criatura pálida, quase translúcida, com asas de vidro e dentes finos como agulhas. E por fim, o chupacabras, que na versão dela era uma criatura baixa, com pele reluzente e olhos traieguelas, lembrando mais um animal de caça do que um monstro mitológico. Elias caiu na gargalhada. Nada a ver, disse, entre risos. Você deixou tudo bonito demais. É mais assustador. Então mostre você, desafiou Lissara com um sorriso curioso. Elias respirou fundo, colocou a mão sobre o anel, e deixou as memórias da infância correrem soltas. Primeiro, surgiu o lobisomem peludo, grotesco, de presas excelentes e olhos vermelhos flamejantes. Depois o vampiro, alto, com capa, pele cinzenta e um ar nobre mas aterrador. Por último, o chupacabras, pequeno, curvado, de olhos vazados e dentes sempre à mostra. Lissara assistia fascinada, como se estivesse diante de obras de arte. Gravou cada projeção como se fossem xilogravuras flutuantes para mostrar a Zira, que colecionava registros de mitos de várias civilizações que já havia visitado. Seu povo é mais criativo do que imaginava, disse Lissara, com um tom quase reverente. Essas lendas dizem muito mais sobre vocês do que qualquer exame biológico. Elias sorriu, orgulhoso. Pela primeira vez, sentiu que, mesmo sendo um prisioneiro, tinha algo que apenas ele podia oferecer. Lissara terminou os últimos ajustes na gravação das imagens mentais de Elias. Elias, ainda um pouco sem jeito, riu de leve ao ver suas ideias transformadas em hologramas artísticos. Lissara, por sua vez, estava encantada. Zira vai adorar essas histórias, disse ela, com entusiasmo genuíno. Mas antes que pudessem sair, a porta se abriu com um zumbido discreto. Kirodo estava ali, com os braços cruzados e o senho franzido. Seu olhar de desaprovação pesava como uma nuvem densa naquela sala antes vibrante. O que estão fazendo aqui? Perguntou ele com frieza. Lissara virou-se um pouco nervosa, mas tentou manter o tom leve. Estamos apenas usando a interface holográfica para registrar as lendas humanas. Elias tem uma mente criativa. Achei que você sabe, interrompeu Kirog com rigidez, que essa sala consome uma quantidade significativa de energia. Não podemos desperdiçá-la com folclore. Essa tecnologia deve ser reservada para fins prioritários da missão. Isso não é um parque de diversões. Lissara abaixou um pouco a cabeça, constrangida. Desculpe, não vai se repetir. Ela se virou para Elias, tocou levemente seu braço. Vamos sair. E os dois deixaram a sala em silêncio, enquanto os hologramas lentamente se dissipavam em partículas de luz. Kirod ficou ali, observando a máquina ainda em funcionamento, com os registros das criaturas humanas pulsando no painel lateral. Seu olhar, antes severo, agora era mais sombrio. Aquela proximidade entre Lissara e o humano não passava despercebida. A conexão crescente entre os dois era inesperada e potencialmente perigosa. Em silêncio, ele desligou o sistema e permaneceu por alguns minutos, pensativo, diante da última imagem que se apagava aos olhos. Assim que passaram pela porta deslizante, adentrando o corredor, Elias olhou para Lissara com um semblante claramente preocupado, como se carregasse culpa. Então, finalmente perguntou em voz baixa, a gente fez algo muito errado. Lissara, que ainda olhava para frente, suspirou e respondeu com um meio sorriso, nem tanto. Mas é melhor eu falar com a Zira antes que o Kirod vá reclamar. Ele leva tudo muito ao pé da letra. Elias parou por um momento, fazendo Lissara se voltar para ele. Lissara, notando sua inquietação, suavizou o tom e está tudo bem. Não usamos a máquina nem por 5 minutos. Além disso a Zira vai adorar essas imagens. Ela coleciona histórias como essas de todas as civilizações que já estudou. Vai ser como um presente para ela. E você vai me ajudar a contar mais detalhes sobre essas criaturas, certo? Vai ser divertido. Vamos amansar a fera. O humano deu um pequeno riso nervoso, coçando a nuca, e respondeu, e eu vou tentar. Ela sorriu satisfeita e ambos seguiram pelos corredores metálicos rumo à ala de comando, sem saber ainda que aquelas pequenas imagens podiam despertar mais do que apenas a curiosidade de Zira. A porta da sala semicircular de Zira deslizou com um leve zumbido. O ambiente estava levemente escurecido. Era raro encontrá-la desocupada, mas naquele momento, Zira estava sentada,
ajustando os últimos dados de uma análise sobre simbioses celulares. Seus olhos brilharam por um instante ao notar Lissara se aproximando, e com ela, o humano. Posso entrar? Disse Lissara com um tom quase casual, mas respeitoso. Tenho algo curioso para te mostrar. Sobre as lendas humanas, a cultura deles. Zira inclinou levemente a cabeça. Curiosa. Era difícil resistir a qualquer conhecimento novo, e os humanos, em sua fase primitiva, eram quase um estudo vivo do passado universal. Entrem, tomara que seja bom mesmo, respondeu, com um leve sorriso puxando os lábios finos. Lissara deu uma cotovelada discreta em Elias, que respirou fundo, ainda um pouco nervoso. São histórias que os humanos contam há séculos. Lobisomens, vampiros, criaturas noturnas ou coisas que servem para assustar, mas também para explicar o que não entendíamos. Enquanto ele falava, Lissara ativou o dispositivo com as imagens mentais que haviam sido projetadas na sala de hologramas. As figuras do lobisomem, do vampiro e do chupacabra surgiram em meio aos cristais de luz. Zira se levantou, aproximando-se das imagens com interesse genuíno. Realmente curioso, murmurou. É fascinante ver como toda civilização inteligente cria mitos. Eles nascem do medo e da tentativa de compreender fenômenos que fogem da lógica. Claro, dos desejos mais sombrios que cada espécie guarda. Ela virou-se para Elias, com um olhar de cientista fascinada diante de um fóssil vivo. Vocês, humanos, estão num estágio de desenvolvimento ainda muito inicial, mas é um privilégio observar uma espécie saindo do obscurantismo e começando a buscar respostas. Elias corou um pouco, mas sorriu timidamente. Zira cruzou os braços, ainda observando os hologramas com interesse. E você conhece outros monstros? Perguntou. Tem um que é bem famoso também. As sereias, mas elas são diferentes. Aparentemente belas e encantadoras, mas perigosas. Atraem os homens com a voz e os fazem se perder no mar. Zira ergueu uma sobrancelha fina, surpresa. Aquilo despertava algo mais profundo. Fascínio. Interessante essa, eu gostei bastante. Pena que não tem imagens. Lissara respondeu antes que Elias se explicasse. Não tivemos tempo. E também, bem, houve um puxão de orelha. Zira riu suavemente. Ah, sim. Kirod me contou sobre o uso da sala. Ele tem razão. Precisamos otimizar nossa energia. Mas ela olhou para o dispositivo de gravação. Vou relevar dessa vez. Quando estivermos com os reatores Novarion totalmente estáveis, não teremos mais essas limitações. Todos os setores poderão ser utilizados sem preocupações. Ela então voltou à poltrona, recostando-se. Deixem as gravações comigo. Vou descansar um pouco e analisar isso com mais calma depois. Muito bem. Vocês dois. Lissara assentiu com um sorriso discreto, e Elias acompanhou, visivelmente mais leve, enquanto ambos deixavam a sala sob a luz azul pálida dos sistemas alienígenas. Ao saírem da sala, as portas se fecharam suavemente atrás deles. O corredor ainda mantinha aquela luz azulada fria, típica do laboratório. Elias caminhava ao lado de Lissara, meio desconcertado, coçando a nuca. Mas como Azira já sabia do que o Kirov reclamou, ele contou tão rápido assim. Lissara esboçou um sorriso contido, quase zombeteiro. Provavelmente falou com ela telepaticamente e disse, com naturalidade, dando de ombro. Mas pelo visto, não serviu de nada. Ela seguiu em frente, com leveza nos passos e um olhar de quem sabia que, por enquanto, tinha vencido. Elias a acompanhou, ainda digerindo a ideia de que agora até as broncas viajavam pela mente.